Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula da Residência Pedagógica. Hoje o Pedro e eu iremos falar do tópico ecologia, mais especificamente no que tange a cadeia e a teia alimentar. Bom, inicialmente eu trouxe esse slide com essa animação para poder ilustrar essa minha primeira fala. Esse é o nosso querido e famoso planeta Terra, uma pequena partícula comparada aos outros planetas ou outros sóis. Mas o que é interessante é que ele está situado na Via Láctea e que ele possui cerca de 4 bilhões de anos e ainda é regido pelas leis da física e da química, assim como outros planetas. Ainda é muito interessante quando a gente observa a superfície ou então a atmosfera desse planeta, porque é nele que a gente encontra diversas formas de vida, tanto de plantas com flores ou sem flores, e quanto de animais, seja eles vertebrados ou invertebrados. Ainda eu não posso deixar de mencionar que é o lar do nosso famoso Homo sapiens, que seria a nossa espécie. Bom, o que é muito interessante de se questionar é quais são os fatores e o que promove essa grande diversidade de vida. A princípio, eu posso ressaltar para vocês alguns fatores. Dentre eles está a água, que se encontra abundante em estado líquido no nosso planeta. É muito importante esse estado para a função biológica. Ainda eu posso mencionar a regular radiação solar que a gente recebe aqui no nosso planeta, especialmente aqui próximo à linha do Equador, que corta exatamente o nosso planeta ao meio. Fora isso, as outras regiões acabam recebendo luz também, mas só que em determinadas épocas do ano isso não ocorre como as regiões mais próximas à linha do Equador. Isso porque o nosso planeta tem uma certa inclinação e, dependendo do solstício que estiver, uma faixa do planeta acaba recebendo menos luz do que a outra. Tá, Danilo, mas como isso funciona? Como isso tudo se sustenta? E como esses animais se alimentam e como que funciona tudo isso? Bom, a chave disso tudo está nos organismos autótrofos. Dentre eles eu posso citar as algas, as plantas e as bactérias fotossintetizantes. Mas o que é importante lembrar no que tange às plantas é que próximo à linha do Equador, essa região que recebe uma grande radiação solar, as plantas são organismos extremamente diversificados. Então existe uma grande quantidade de espécies. Por exemplo, eu posso citar o nosso querido bioma amazônico, que possui inúmeras espécies animais e vegetais. Enquanto aos trópicos, é importante também lembrar que devido a essa variação, de recepção de luz solar em determinadas épocas do ano, a gente tem uma baixa diversidade vegetal. Por exemplo, vocês lembram daqueles filmes em que a gente acaba vendo neve e esses famosos pinheiros, essas gimnospermas? Então, aqui a gente pode ver que elas possuem até algumas adaptações para enfrentar o frio. E quando a gente tem um só tipo de planta assim, a gente não espera uma grande diversidade animal. Afinal de contas, é porque os animais comem essas plantas também. Então, aqui eu trago o clássico esquema de cadeia alimentar. Por que cadeia? Porque é uma sequência. Aqui, essa imagem busca nos proporcionar como é transferido a energia de cada nível trófico entre esses organismos. Mas por que eu comecei falando das plantas? É porque as plantas são organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. E a grande maioria dos animais acabam consumindo essa energia que provém desses organismos. As plantas conseguem assimilar essa energia luminosa que vem do Sol, essa radiação solar. As plantas possuem estruturas especiais para assimilar essa energia advinda do Sol. Dentre elas eu posso citar o cloroplasto, que é uma das organelas celulares presente nas folhas que possuem a clorofila, que é um dos pigmentos muito importantes naquele processo que é a fotossíntese, que é toda essa assimilação dessa energia. Então, é nessa organela, o cloroplasto, em que acontece a convergência de energia luminosa em energia química. Depois disso, a gente é capaz de fazer uma pequena relação. Observem que a energia disponível a nível trófico ela é sempre menor que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte. Então, quando a gente compara o potencial energético dos produtores em relação aos outros níveis tróficos,
a gente percebe esse decaimento. Isso porque os organismos eles vão perdendo essa energia de acordo com o que vão cumprindo suas funções biológicas, como, por exemplo, correr, caçar, excretar também. Então, essa energia vai sendo dissipada, vai sendo perdida, e pouca parte dela acaba retornando para o solo na forma de nutrientes. Eu vim até aqui e agora eu vou passar a palavra para o Pedro. Vai aí, Pedro. Oi, gente, oi Danilo. Obrigado pela palavra. Eu sou o Pedro e eu vou estar dando continuidade à aula de cadeia alimentar. Eu vou começar pelos consumidores, que são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento e assim eles são obrigados a se alimentar de outros seres, por exemplo, os produtores ou consumidores, e eles são classificados de acordo com o seu alimento. Eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros se alimentam de plantas, os carnívoros se alimentam de carnes e os onívoros se alimentam de tudo. Ovos, mel, carne, planta e etc. Numa cadeia alimentar, eles são separados em posições. Por exemplo, possui consumidor primário, que é o primeiro consumidor que se alimenta na cadeia, que se alimenta do produtor, no caso, né? Ele é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário, quem se alimenta do secundário é o terciário e por aí vai, até os decompositores. Agora, para falar sobre os decompositores, eles são consumidores de matéria-prima morta, ou seja, eles vão se alimentar tanto do último consumidor, mas eles também vão se alimentar dos outros consumidores, também vão se alimentar dos produtores, assim que morrerem. E eles transformam a matéria orgânica morta em compostos inorgânicos simples, que serão reutilizados para outras espécies no futuro. Este é um exemplo de cadeia alimentar terrestre, né? Que existe aqui uma espécie de gramínea, que serve de alimento para essa espécie de grilo, que serve de alimento para um roedor, que serve de alimento para uma ave. Mas aqui eu vou dar um exemplo de cadeia alimentar aquática para ilustrar para vocês que isso ocorre em todos os ambientes. Os produtores nesse ambiente aquático são os fitoplânctons, que são seres microscópicos que possuem a capacidade de fazer fotossíntese. Então, eles produzem seu próprio alimento e eles servem de alimento para o krill, que é uma espécie, são seres semelhantes aos camarões, que servem de alimento para os pinguins, que vão servir de alimento para as focas. E tudo isso depois será decomposto. Agora eu vou falar sobre a teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar, ela é unidirecional e ela não é complexa o suficiente para explicar como ocorre no ambiente. Por exemplo, aqui ela mostra como se o sapo só se alimentasse dessa espécie de grilo e só servisse de alimento para essa espécie de serpente. Mas não é bem assim. Numa teia é bem mais bagunçado, bem mais desorganizado, só que ela é formada por várias cadeias. A ponta da seta indica que esse alimento serve de alimento para o animal que está desse lado. Então, se você observar aqui, ó, por exemplo, a gramínea. A gramínea serve de alimento para o rato, que vai ser comido pela coruja, que vai ser predada pelo gavião. Então, se a gente pegar essa linha, é uma cadeia alimentar. Só que no meio do ambiente vira uma teia, porque o rato não possui só a coruja como predador, também possui cobras, também possui raposas e por aí vai. Outra coisa das teias alimentares é que um animal não vai possuir, além de não possuir só um predador ou só uma presa, ele não vai possuir uma posição fixa. Ele pode variar de acordo com o alimento naquele momento, naquela cadeia. Por exemplo, o gavião, nessa teia aqui, possui os produtores. E se a gente olhar aqui no cantinho, tem uma seta que indica que o gavião também come algumas espécies de produtores. Ou seja, nesse caso, como ele está se alimentando de produtor, ele é o consumidor primário. Mas se a gente olhar nessa outra seta aqui, nessa outra cadeia isolada, ele se alimenta do rato, que se alimenta do produtor. Ou seja, nesse caso, ele é o consumidor secundário. Mas o gavião, nessa parte, ele é muito versátil, porque ele se alimenta de várias espécies diferentes. Então,
Seguindo aqui, no sapo, ele pode se alimentar diretamente do sapo, sendo o consumidor terciário, ou da serpente, que ele vai se tornar o consumidor quaternário dessa cadeia, porque a serpente se alimenta do sapo, que se alimenta do rato, que se alimenta do produtor. Então, numa teia não existe uma posição fixa. Varia de acordo com a cadeia isolada que a gente olhar. E essa novamente é uma teia terrestre. Agora eu vou mostrar uma teia aquática, que inicia no fitoplâncton, que eu já expliquei, que serve de alimento para o zooplâncton e serve de alimento tanto para a larva de mosquito quanto para essa espécie de peixe. E ocorre, assim como na teia terrestre, ocorre a variação de posição de certos animais. Por exemplo, o tarpão. Aqui ele se alimenta desse peixe que se alimenta do zooplâncton. Ou seja, nessa cadeia isolada aqui, ele é o consumidor terciário. Só que se a gente olhar, o zooplâncton serve de alimento para esse peixe, que serve de alimento para o góbio, que serve de alimento para o tarpão. Então, nesse caso aqui, ele já se torna um consumidor quaternário. E isso só depende da cadeia específica que a gente olhar. E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre as espécies invasoras, que elas são introduzidas fora do seu local de origem, pode ser países diferentes ou apenas biomas diferentes, e por não serem nativas daquele ambiente, elas não possuem um predador natural. Isso quer dizer que elas não vão ser predadas o suficiente para controlar a sua população. Então elas vão acabar se reproduzindo muito, não vão ser predadas o suficiente e vão virar pragas naquele ambiente, porque elas competem com as espécies nativas, tanto por habitat ou por recursos. E, e por não possuírem não possuírem um predador natural, elas vão vencer essa competição na maioria dos casos e podem causar a extinção de algumas espécies nativas. Por isso que é muito perigoso isso e deve ser muito controlado. Um exemplo de espécies invasoras é o caramujo gigante africano, que ele foi introduzido do continente africano para o Brasil para culinária. Aquele prato, não sei se vocês já escutaram falar, o escargot, ele é feito com caramujo e esse por ser grande ele é mais visado para esse prato. E só que aqui no Brasil ele não possui nenhum predador natural, então ele acabou se tornando uma praga, por isso que qualquer ambiente mais úmido ou quando chove muito, se a gente olhar, a gente vê vários desses na rua, perto de vegetação, porque eles se tornaram uma praga. E um outro caso também são as pombas. Hoje elas são comuns no mundo inteiro e elas se tornaram uma praga por não possuírem um predador natural e elas se reproduzem muito. E além disso, elas podem trazer doenças, né, para a população humana e elas podem destruir monumentos históricos, monumentos da cidade e por isso elas se tornaram uma praga também. E isso é uma coisa que a gente deve ficar muito esperto para tomar muito cuidado para não introduzir, porque essas espécies elas podem ser introduzidas em outros ambientes através no caso desse caramujo, por exemplo, por um objetivo, que era baratear o prato gastronômico no Brasil, ou por acidente. Por exemplo, as pombas elas foram trazidas na época da colonização. Elas vinham junto com os navios e tal, e aí elas foram introduzidas no mundo inteiro desse jeito e se tornaram uma praga no mundo inteiro porque não possuem nenhum predador natural e elas proliferam muito e elas trazem correm o risco de trazerem doenças, né? Então são animais que além de competir com as espécies nativas e poderem gerar a extinção delas naquele ambiente. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Essa foi a nossa aula de hoje. E finalizo por aqui. Espero que fiquem bem. Obrigado.